Olá, no programa de hoje, Minas no Propag e outros destaques do ano legislativo na Assembleia. Foram aprovados nos últimos meses projetos que consolidam a adesão do Estado ao programa que estabelece um novo modelo de tratamento das dívidas com a União. Sobre as repercussões econômicas, sociais e políticas do conjunto de propostas relacionadas ao tema e um balanço do trabalho do Parlamento Mineiro em 2025, eu converso com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Tadeu Leite, do MDB. Bem-vindo, presidente. Uma alegria tê-lo de novo no mundo político. Obrigado, Max. Pô, feliz aqui estar com você, a nossa TV Assembleia, que vem levando para toda Minas Gerais. E olha que a TV Assembleia vem expandindo cada dia, cada vez mais cidades participando. Quase 500 cidades Quase já. 500 cidades, para que as pessoas possam acompanhar o dia a dia do Parlamento. Eu sempre falo que essa, de uma certa forma, é a missão da Assembleia, né? As coisas que acontecem aqui, ela está instalada hoje na capital, mas ela é dos 853 municípios. Então é fundamental que todos possam, aqueles que quiserem, obviamente, participar do que vem acontecendo dia a dia, inclusive opinando através não só das redes sociais, através do contato com os parlamentares e do dia a dia aqui da casa. Então, um ano bastante intenso, esse 2025, e o pacote relativo ao Propag abrangia mais de uma dezena de projetos, naturalmente exigiu muitos esforços da casa ao longo do ano. O quanto a consolidação desse processo, presidente, que teve protagonismo do Parlamento Mineiro desde o seu nascedouro, é importante para o futuro de Minas Gerais? Eu falei até essa semana, onde nós tivemos uma coletiva final dos trabalhos aqui da casa, onde no dia que nós votamos praticamente o último projeto que envolve esse pacote do Propag, que definitivamente a Assembleia agora virou uma página do Estado de Minas Gerais, uma página muito triste, uma página de uma dívida que se arrastou ao longo dos últimos 20 anos em Minas Gerais e que Minas Gerais, o nosso estado, gastou do dinheiro do povo, das pessoas, 100 bilhões de reais jogado na lata do lixo, ou seja, pagando juros. Ao invés de ter usado 100 bilhões para investir nos mineiros, nas pessoas, no interior, na capital, enfim, jogando na lata do lixo. E isso continuaria se nós tivéssemos aderido aqui o regime de oração fiscal, que era a ideia que o governo tinha encaminhado aqui para essa casa, e graças ao trabalho, ao protagonismo e à decisão da Assembleia aí dos 77 deputados, nós dissemos não ao regime de recuperação fiscal, mas não só fomos contra, fomos atrás de uma solução. E conseguimos construir a solução. A solução do Propag é o ideal? Claro que não. O ideal era não pagar nada, ou seja, era a gente conseguir fazer os pagamentos aí do dia a dia do Estado, independente da questão da dívida. Mas o Propag é infinitamente melhor do que o regime. É importante que os telespectadores que estão nos vendo lembrem que o regime de recuperação fiscal, quando queriam emplacar no Estado, ele congelava o salário dos servidores pelos próximos 10 anos, proibia concursos públicos, aconteceria um desinvestimento no interior de Minas Gerais, ou seja, definitivamente quebraria o nosso Estado, até porque, com todo esse sacrifício, a dívida que hoje é de 180 bilhões de reais, nós teríamos uma dívida daqui a 10 anos com esse regime de 230 bilhões de reais, ou seja, não resolveu o problema, na verdade pioraria o problema. E nós fomos atrás do Congresso Nacional, do governo federal, do governo do Estado, você lembra bem disso, e conseguimos construir o Propag. Então, o Propag deu agora e dará agora a Minas Gerais, ao governo do Estado, o fôlego necessário para que, ao invés de pagar juros, ao invés de gastar juros, gaste com as pessoas, gaste com os mineiros. E é importante que a gente lembre que, virando essa página triste de Minas Gerais, com essa questão da dívida, ou seja, a Assembleia cumpriu todos os requisitos necessários, aprovamos todos os projetos necessários para que Minas faça adesão do Propag na melhor condição possível, ou seja, que é sem pagar nenhum tipo de juros ao governo federal. Em 30 anos, resolver essa dívida. Além de refinanciar essa dívida, mas com essa diferença, ou seja, a partir de agora, a partir que o governo faça adesão e o governo federal também deu ok, o Minas Gerais vai começar a pagar o principal, que nunca praticamente se pagou nesses últimos anos, ou seja, pagava só juros, agora vai começar a pagar o principal da dívida. Com uma vantagem, inclusive, além disso, Marcos, parte do principal que ele está pagando é o recurso que ele vai gastar reinvestindo no próprio Estado, porque o Propag traz essa inovação também. Ou seja, olha, ao invés de você me pagar 1% de juros, era 4%, mas dos 4%, 1% que você me pagaria, mostra que você está fazendo investimento em infraestrutura, em educação, em segurança pública, em saneamento também, que aí você deixa de pagar 1%, mas investe no interior. E olha,
quem roda o interior aí no dia a dia, no final de semana, igual eu rodo, igual os parlamentares aqui rodam, e todos que estão nos vendo também sabem, todos nós sabemos que nós precisamos muito ainda de investimento no interior de Minas Gerais. Esses investimentos, né, foram o principal argumento do Executivo, inclusive para apresentar o projeto de privatização da Copasa. E nesse projeto e também no da reestruturação da Arsai, que foram aprovados nessa reta final de 2025, a Assembleia fez várias modificações para atender preocupações que estavam colocadas ali no debate público. Quais foram as mais importantes na visão do senhor? Você falou algo importante que eu sempre repito em toda oportunidade que tenho. Todo projeto que chega na Assembleia, ele sai daqui muito melhor do que chegou. Ou seja, graças ao trabalho dia a dia, conversa, construção, opinião dos deputados, tanto da base como da oposição, e esses obviamente não poderiam ser diferentes. Ou seja, dos 14 projetos que chegaram, que envolve o pacote Propag, digamos assim, nós votamos 9, os 9 principais, falamos não para alguns outros, por exemplo, federalização da UENG, não ia acrescentar muito na discussão como um todo, mas o governo tinha sugerido, nós falamos, esse aí nós não vamos votar. Por exemplo, outros projetos que nós desmembramos também. Dissemos, ao longo dessa conversa toda, do Propag, não à privatização e retirada do referendo, por exemplo, da CEMIG. Essa é uma discussão que não teve e não terá aqui na Assembleia, nessa legislatura, para falar sobre a questão do Propag. Dentre outras questões, a lista de imóveis que foi encaminhada para a Assembleia, mais de 300 imóveis, ao final nós fomos tirando diversos imóveis importantes para Minas Gerais, ficaram aí talvez mais de 40%, né, menos de 40% dos imóveis que chegaram no primeiro momento. Então, acho que a Assembleia fez o seu dever de casa. Dos 14, votamos 9 e os 9 fundamentais para que a gente consiga entregar ao Estado a oportunidade de aderir no melhor cenário. Então, posso aqui dar alguns exemplos para você. O fortalecimento da Arsai. O projeto que chegou, que é a nossa agência de regulação, né, que regula o saneamento em Minas Gerais, já que a partir de agora, né, com a votação pela maioria da Assembleia, do plenário, nós vamos ter uma empresa privada, né, que vai gerenciar o saneamento de Minas Gerais, nós precisamos ter uma agência de fiscalização e de regulação forte também. Foi o que nós fizemos. O Estado tinha encaminhado, o governo tinha encaminhado uma reestruturação da Arsai, mas muito modesta. O que nós fizemos? Demos a ela autonomia administrativa, financeira, aperfeiçoamos, fortalecemos ela para que a gente tenha, a partir agora do ano que vem, uma agência ainda mais robusta para poder fazer a fiscalização nessa nova empresa de saneamento. A própria discussão sobre o saneamento, a privatização, enfim, da Copasa, que passou aqui. Nós fizemos diversos aperfeiçoamentos no projeto. Por exemplo, o bloco de saneamento do Vale do Jequitinhonha, da região mais deficitária. Ela estava um bloco em separado. O que os deputados, o que a Assembleia fez? Garantiu o subsídio cruzado, ou seja, colocando esse bloco dentro do bloco onde está a região metropolitana, as grandes cidades, que era chamado bloco da Copasa, para garantir que a região mais deficitária tenha também investimentos dessa região, digamos assim, mais rica do estado de Minas Gerais. Obrigamos que o Estado encaminhasse a emenda do governador, criando um fundo de saneamento. E para que vai servir esse fundo de saneamento? Ajudar na modicidade tarifária, mas também no investimento, especialmente daquelas cidades pequenas que têm menor IDH, né? Além de ter colocado uma sugestão de um limite de 5% das tarifas da renda familiar. Então, tudo que nós podíamos fazer para aprimorar, para melhorar os projetos, nós fizemos. E é dessa forma que nós vamos continuar nos pautando aqui, ou seja, entendendo que é democrático, é legítimo e necessário que a gente tramite os projetos, mas que também, da mesma forma, é legítimo e necessário que eles se aperfeiçoem e se modifiquem, obviamente, ao longo da tramitação. Dentro da possibilidade de cessão de ativos, presidente, para a União, já foi aprovada na Assembleia autorização para a federalização da Codemig, a estatal dedicada à exploração do nióbio, e também da MGI. Essa operação com a Codemig, muita gente entende que ela seria a chave, talvez, para que Minas Gerais consiga, né, acesso integral aos benefícios do Propag. O vice-governador Matheus Simões esteve com a gente aqui no Mundo Político e manifestou algumas ressalvas a essa operação, disse que o governo do Estado, num primeiro momento, gostaria que a União optasse por outra solução. Como é que o senhor vê as perspectivas dessa negociação? Primeiro é o seguinte, eu acho que quanto menos, obviamente, patrimônio de Minas Gerais a gente conseguir, né, abrir mão para resolver o problema, é melhor. Agora, eu prefiro, e a Assembleia já fez essa escolha, por exemplo, avançar numa federalização da Codemig do que discutir privatização de CEMIG. Essa foi uma escolha feita por esta casa. Na manifestação que foi feita pelo governo do Estado ao governo federal para adesão do Propag, eles sugeriram lá, por exemplo, apenas a federalização de 5%
da Codamig, mas essa casa já autorizou até 100% se necessário for. Então eu acho que o governo também fez uma estratégia inteligente ao ponto de que encaminhou diversas possibilidades, ou seja, quase com a lista de 90 bilhões de reais até onde nós acompanhamos, porque o próprio projeto federal fala o seguinte, olha, você não pode incluir novos ativos, mas você pode ir retirando, até porque nós precisamos saber o que o governo federal aceita ou não aceita. Então, acho que a estratégia foi correta, mas, se necessário for, e aqui já fiz essa sugestão ao governo, que eles ampliem esse percentual da Codemig para que a gente não precise discutir outras empresas, e como nós não vamos discutir outras empresas aqui na Assembleia. Agora tem uma diferença, Márcio, pelo que você falou, o seguinte, uma coisa são os 20% de entrada, outra coisa são as obrigações do dia a dia do Propag. Então, os 20%, eu acho que não só com a Codemig e outras questões que já foram colocadas em MGI, podem resolver os 20%. Mas tem o segundo problema, que também foi resolvido depois que avançou com a privatização da Copasa, que são esses reinvestimentos no Estado e o aporte no Fundo Nacional, que é uma obrigação do Propag. Se não fizermos esses reinvestimentos e esse aporte no fundo, ato contínuo, o Estado pode ser desenquadrado do Propag e a gente voltar a pagar uma dívida aí de 15 bilhões de reais por ano, e aí sim, aí vai falir de vez o Estado de Minas Gerais. Então, é importante que se diga isso, a privatização o projeto de privatização da Copasa que foi aprovado aqui na casa, os recursos provenientes dessa privatização, eles estão 100% carimbados para as obrigações do Propag. Dentro delas tem também investimento em saneamento, inclusive, mas 100% carimbados para as obrigações do Propag. Então, todo esse esforço que a casa fez, eu acho que nós fizemos o que tinha que ser feito para a gente conseguir virar essa página da dívida de Minas Gerais. A partir de agora e a partir do ano que vem, espero eu que o governo comece a focar de fato no que as pessoas precisam. Nós temos que discutir, o governo tem que discutir de forma muito séria e a Assembleia vai acompanhar e fiscalizar isso. Questão da recomposição dos servidores do Estado de Minas Gerais, que tem um déficit muito grande, a incorporação também, né, do salário dos servidores. Eu falei recentemente em uma entrevista que te dei, recebi o pessoal da Unimontes e fiquei muito assustado, já sabia disso há muito tempo, mas eles começaram a me dar números mostrando o seguinte, diversos servidores, por exemplo, da Unimontes, e sei que isso é uma realidade do meio ambiente e de outras áreas do Estado também, grande parte do salário daqueles servidores é composto por gratificações. Qual que é o problema disso? Ele ganha o valor final no mês, mas se ele quer tirar uma licença por uma questão médica, não pode tirar, não pode se aposentar, porque quando ele aposenta com salário sem a gratificação. Então, discutir essa incorporação desses salários é uma necessidade. Mas mais do que isso, discutir investimento em educação, em segurança, em infraestrutura, ou seja, discutir o que realmente as pessoas precisam no interior de Minas Gerais. Então eu espero que a partir de agora, virada essa página da dívida, né, a Assembleia tendo feito o dever de casa que precisava ser feito, que a gente comece agora, o governo comece agora, a Assembleia comece a acompanhar e dar sequência a discutir o que realmente importa para as pessoas. Estaremos em um ano eleitoral em 2026. Muitas tratativas entre a União e o governo do Estado dentro do Propag precisam ser concretizadas, né, a partir de agora. O senhor teme, de alguma forma, que divergências políticas possam causar complicações? Claro que me preocupa, espero que não, mas obviamente me preocupa. Eu falo a todo momento, e já falei isso por diversas vezes publicamente, que eu fico muito preocupado quando as pessoas antecipam o problema e a discussão eleitoral, né? Nós estamos vendo isso acontecer não só em Minas Gerais, mas de uma forma nacional também, né? Aquelas, digamos assim, aquelas farpas de um lado para o outro, enquanto está no campo político, desnecessário, mas pelo menos está no campo político. O que não pode é isso passar para a parte técnica, digamos assim, porque, por exemplo, essa é uma discussão muito importante que não pode ter contaminação política e eu espero, e aqui peço tanto ao governo do Estado como ao federal, que não deixem acontecer isso, porque, repito, a Assembleia fez o dever de casa dela. Cabe agora o governo do Estado e o governo federal fazer a deles. Outra proposta de destaque aprovada pela Assembleia em 2025, presidente, foi a que selou a criação da Artemig, uma agência reguladora de transportes, né, que tem entre as suas missões fiscalizar as concessões e parcerias público-privadas nesse setor. O que as alterações que foram feitas pela Casa, né, como sempre também nesse projeto, contribuíram para aperfeiçoá-lo? Para você ter uma ideia, Marcos, eu no domingo passado, na verdade na sexta eu fui receber o presidente Lula aqui no evento que teve no Expo Minas, obviamente com o presidente da Assembleia, e falo isso sempre que o presidente da República estiver em Minas Gerais e obviamente que eu puder estar ali presente. Isso foi na sexta. No domingo, já viajei com o vice-governador para uma cidade que eu tenho muito carinho, que é a cidade de Bocaiúva, lá no norte do estado, para inaugurar
uma duplicação da BR que foi feita a concessão, é a BR que liga o norte de Minas Gerais à capital mineira, que foi privatizada, inclusive, essa BR. E ficou muito boa, ou seja, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão satisfeitas com essa grande obra que aconteceu lá. Eu estou contando essa história para dizer o seguinte, concessões como essa, e nós temos essa do norte que ficaram muito boas, mas nós temos concessões no sul do estado e no Triângulo Mineiro que estão tendo muito problema, por exemplo, de questionamento da população. Qual que é o problema disso? Não adianta você fazer a concessão, você tem que ter alguém, alguma agência com independência, com autonomia, com força, que faça a regulação e acompanhe os contratos dessas concessionárias. E Minas Gerais não tinha uma agência que regulasse essa parte do transporte, concessões rodoviárias aqui no estado de Minas Gerais. Então, foi criada, mas mais do que criada. Quando o projeto chegou aqui, da mesma forma da Arsai, chegou um projeto um pouco mais modesto, a Assembleia também, graças ao trabalho de todos os deputados, nós reforçamos essa agência e hoje Minas Gerais tem, que não tinha, uma agência para fazer também a regulação, a fiscalização e o acompanhamento dos contratos das empresas privadas que, porventura, ganham aqui licitações para a questão de concessões de rodovias. Outra ação institucional da Assembleia, que o senhor é um entusiasta dela desde o início, também teve avanços importantes ao longo do ano. Parceria com a BHTEC para premiar projetos de inovação para o enfrentamento à chuva e à seca extremas no estado. Como dimensionar os resultados, presidente, obtidos até aqui e as perspectivas que eles trazem para o futuro? Essa é uma discussão, não é de agora, não, é de ontem, é de hoje, é do amanhã, Ou seja, discutir o meio ambiente, discutir a questão da crise climática, ela é necessária e a Assembleia, obviamente, não podia e não ficou de fora disso. Nós fizemos talvez um dos maiores seminários que já teve nessa casa aqui, não só vendo de perto os problemas em todas as regiões, mas mais do que isso, vendo as boas práticas no interior, vendo que as pessoas, as entidades, o poder público já vinha fazendo, de vez em quando, em pequena escala, para que a gente conseguisse enxergar aquilo e de que forma que nós conseguiríamos aumentar a escala, por exemplo, daquelas boas práticas. E muita coisa legal no interior através desse seminário da crise climática. Mas não só o trabalho legislativo, da fiscalização, da legislação, ele é importante, mas envolver a tecnologia e a inovação para isso foi fundamental. E pela primeira vez na história, nós trouxemos, como você bem falou, a BHTEC, que é esse hub de inovação da nossa Universidade Federal de Minas Gerais, para dentro desse tema, para dentro desse seminário, aonde nós conseguimos aí, de uma certa forma, fomentar, fizemos um processo seletivo muito organizado, muito qualificado, e conseguimos aí fomentar 10 startups que tinham boas ideias para essa questão da crise climática e através do trabalho de acelerá-las na BHTEC, em parceria com a Assembleia, nós temos aí agora 10 grandes empresas que estão ajudando o meio ambiente, não só em Minas, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, para que a gente consiga, quem sabe, avançar nessa pauta. E mais do que isso, você sabe que parte desse trabalho que nós fizemos aqui foi apresentado lá na COP30, que nós tivemos no Brasil. Então, nós tivemos aí lá um stand onde o material desse seminário da crise climática foi apresentado na COP. Então, assim, fiquei muito feliz de nós termos aí conseguido levar, porque esse foi um levantamento que a UNALE, que é a União dos Legisladores de todo o país, fez, e a Assembleia ficou entre as assembleias, ou seja, selecionar 3 projetos no Brasil para apresentar lá, entre esses 3 estava o da Assembleia. Então isso é um motivo de honra e orgulho. E não só o da crise climática. Esse ano nós fizemos muitas discussões, além do dia a dia legislativo, importantes. Nós tivemos aí o seminário do Minas Sem Miséria, nós tivemos aí a discussão dos consumidores também, do direito do consumidor também, que foi um seminário muito importante que aconteceu aqui na casa, dentre outros que acontecem, obviamente, através das nossas comissões permanentes, as comissões especiais, que me orgulha muito estar aí à frente do parlamento, ajudando todos os deputados a dar sequência nas suas pautas. Um projeto de lei de autoria do deputado Tadeu Leite, também foi aprovado, que cria a política de fomento à conectividade e à telefonia celular no Estado. Mais uma ação aí nessa área tecnológica. Isso é uma forma da gente tentar fomentar o que hoje há de mais necessário, é a internet, a conectividade. Ou seja, através de uma ideia que nós fizemos de troca de impostos de crédito das empresas grandes com o pequeno produtor, com o Estado, a gente vai ajudar a partir de agora da aprovação desse projeto a expandir sinal de telefonia, especialmente para o interior de Minas Gerais e para as áreas rurais. Telefone hoje não é apenas rede social, TikTok,
Instagram, não, pelo contrário, é segurança, é saúde. O pessoal faz cursos, né? Fundamental para a educação. Também. Então, ou seja, ter internet, expandir a conectividade para os mineiros e mineiras é um trabalho necessário e espero que esse projeto ajude a fomentar essa pauta tão importante para o nosso Estado. Agora, a cena política estadual, presidente, a Assembleia ainda precisará indicar vagas abertas para o TCE após a aprovação nesse ano do deputado Alencar da Silveira Júnior como novo conselheiro, tomou posse recentemente. Há alguma previsão temporal para essas outras duas indicações? Eu acho que a tendência é, início do próximo ano, a gente começar, ao lado dos deputados e deputadas, dos candidatos que, porventura, queiram participar dessa questão, tentar construir mais algum consenso na casa. O deputado Alencar, e quero já aproveitar e desejar mais uma vez boa sorte a ele, é um deputado talvez um dos mais experientes aqui nessa casa e agora foi ao Tribunal de Contas e vai lá prestar a sua experiência também para aquele tribunal, ao lado de outros amigos que nós temos lá também. Tinha mais de 30 anos de Assembleia. Mais de 30 anos, é um querido amigo, pessoa que eu gosto e respeito e admiro muito. Mas acho que é natural, nós obviamente ficamos envolvidos com essa questão do Propag nesses últimos meses, enfim, não tinha como cabeça para pensar em outra coisa, obviamente, mas a partir do ano que vem eu acho que é natural a gente conversar com os deputados, com esse deputado, tentar sentir a intenção e a vontade da maioria da casa para a gente tentar avançar nessas outras vagas. Agora, é claro, sem perder de vista os temas importantes e principais para Minas Gerais, porque esse é importante, mas obviamente a gente não pode deixar os outros temas também num segundo plano. Então vamos reiniciar o nosso trabalho ano que vem. Eu falei agora, em outra oportunidade ali, que a minha única missão que eu tenho agora é dar uma descansada de umas 2 semanas, que eu estou precisando, que esses últimos 6 meses aí, especialmente, foram muito intensos, com muito serviço, com muito trabalho, mas também muito, eu fico muito assim, feliz de ter conseguido, repito aqui o que falamos no início, entregar ao lado dos meus colegas, de ter conseguido virar a página de Minas Gerais, resolvendo essa questão da dívida de Minas. Sei que o senhor quer descansar, mas a gente não pode recebê-lo aqui num programa que chama Mundo Político e não falar um pouco do seu partido, né? O MDB tem, nesse momento, uma pré-candidatura colocada ao governo do Estado do ex-presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, esteve aqui com a gente também há pouco tempo no programa. Levar até o fim uma candidatura própria seria um caminho natural para o partido? Como é que o senhor vê isso? A vida inteira, e quem me conhece sabe, eu sou filiado do MDB desde quando eu pude me filiar. Então, ou seja, eu sempre defendo e defendi e defenderei candidatura própria. Eu acho que qualquer partido, independente do partido, ele tem que trabalhar sempre com candidatura própria. Agora, uma candidatura que seja viável, que consiga realmente apresentar as ideias não só do partido, mas dos mineiros, de uma certa forma, de parte dos mineiros. Então, acho que não só o MDB, mas qualquer partido que trabalhe com candidatura própria é necessário, é natural. Eu falo para você aqui sobre essa questão política, ou seja, exatamente por conta dessa turbulência que nós vivemos aqui de trabalho, eu fiz questão de não participar, de não discutir, de não aprofundar na discussão político-partidária. Eu sou um crítico aberto daquelas pessoas que, porventura, antecipam esse processo, ou seja, e eu não poderia criticar e fazer a mesma coisa. Então, meu foco foi 100% aqui na Assembleia. Tive com o Gabriel, o próprio presidente Newton Cardoso Júnior, que é o presidente do nosso partido, que está conduzindo o dia a dia do partido. Claro que pré-candidaturas, nomes colocados agora são naturais, necessários. Agora só existirão candidaturas a partir das convenções partidárias que ainda ano que vem. Então, eu acho que é legítimo todos tentarem construir os seus nomes e desejo sorte a todos aqueles. Lembrando que aqueles que estão em cargos públicos, como é o meu caso, como é o caso de outros tantos, eu acho que o foco é trabalhar aonde está, ou seja, o meu foco até o final vai ser como presidente dessa casa. Para fechar nossa conversa, pré-candidatos ao governo de Minas já têm se movimentado, não só o Gabriel Azevedo que a gente citou aqui, e o senhor vem sendo citado nos bastidores e até publicamente em entrevistas aqui de deputados da casa, de líderes, até do presidente Lula, como um possível nome para disputas majoritárias, seja como governador, senador ou vice-governador, enfim. O senhor é citado para tudo isso. Quais fatores serão determinantes na definição do seu futuro político? Primeiro dizer assim, se estou sendo lembrado por diversos nomes, pessoas, partidos, eu acho que pelo menos graças ao trabalho que nós estamos fazendo aqui, não só como deputado, mas hoje como presidente da casa, então fico muito honrado, grato, mas repetindo aqui que não fiz nenhuma discussão, não participei e não vou participar nesse primeiro momento nenhuma discussão político-partidária. Eu repito, até ontem praticamente, eu estava focado 100% em entregar o resultado que nós conseguimos entregar aos mineiros.
partir agora do ano que vem, eu vou dar uma descansada e, claro, nós, sendo um ano político, nós vamos ter que discutir essa questão política. Então, como eu não consegui pensar, eu hoje sou pré-candidato a deputado estadual, que é o trabalho que eu falo. Inclusive, daqui a pouco estou indo para a região, para o meu norte de Minas, já mando um abraço aos amigos. Visitar as bases, ver problemas de perto, mas também trazer boas notícias para aquelas cidades que, graças a Deus, fizemos muito, mas ainda precisamos fazer muito mais. Então, ou seja, como não tive tempo de discutir, de pensar, de refletir sobre essa discussão majoritária, político-partidária, eu sou pré-candidato a deputado estadual. Agora, é claro, ano que vem é um ano eleitoral, é um ano político e espero que eu consiga, né, aguardar mais próximos das convenções partidárias para que aí sim, o meu partido, pessoa fixa, eu também, mas outros companheiros comecem a pensar um pouco na discussão do Estado de Minas Gerais. Presidente Tadeu, muitíssimo obrigado por essa entrevista especial com a gente aqui, que marca o encerramento também da temporada de 2025 do Mundo Político. Uma honra para nós receber. A honra é toda minha, aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez aos colegas deputados e deputadas aqui, porque se conseguimos avançar em pautas históricas, importantes e fundamentais para Minas Gerais, foi graças, obviamente, repito aqui, ao trabalho dos 77 deputados, ao conhecimento, à experiência, enfim. Então, sou muito grato, agradecer muito a Deus a oportunidade de estar à frente hoje desse parlamento, aos servidores dessa casa, mas também à população de Minas Gerais, né? Ou seja, através das redes sociais, através aqui da TV Assembleia, através do dia a dia que nós encontramos no interior ou aqui na Assembleia, muitas das coisas que nós aperfeiçoamos, construímos aqui também vêm, né, da população, das pessoas, dos mineiros e das mineiras. Então, a minha gratidão, aproveito a oportunidade de desejar um Feliz Natal, um ótimo ano novo para todos nós. Eu repito, estou doido para descansar, vou descansar 2 semanas, mas depois volto com força total também para a gente dar sequência no trabalho à frente aqui do Parlamento. E olha, se esse ano teve muito trabalho, ano que vem vai ser, se Deus quiser, ainda de mais trabalho. Para todos nós. Eu conversei com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado estadual Tadeu Leite, do MDB. Falamos sobre os impactos da aprovação de projetos que consolidam a adesão do Estado ao Propag e ainda de outras ações institucionais que foram destaque no Parlamento Mineiro em 2025 e da cena pré-eleitoral. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.